Olá, tudo bem? Eu sou o Rodolfo Ramos. Gostaria de apresentar o MX300, o nosso inversor modular inovador para todos os setores industriais. O nosso novo inversor MX300 é um produto inovador porque ele pode ter vários eixos, vários inversores de frequência dentro de um único módulo. Dessa forma, nós conseguimos economizar espaço, temos eficiência e um custo menor tanto no projeto como todo, quanto em eixos individuais de cada inversor. A solução que nós temos aqui é uma solução inovadora, porque nós temos um eixo central chamado de retificador, que é eixo central que seria a inteligência do equipamento. Nós temos todo um barramento DC compartilhando a energia de todos os módulos, e nós temos módulos de inversor de frequência. Então aqui nós temos um módulo com um inversor para um motor, com 2 inversores para 2 motores e módulos com 3 inversores para 3 motores. Podemos totalizar expansões 3 à direita, 3 à esquerda, totalizando até 15 inversores nesse mesmo pacote de instalação. Com isso, conseguimos economizar tempo de instalação, manutenção, custo e eficiência do produto, que temos um equipamento com maior eficiência. Existe eficiência energética também porque eles compartilham o link DC. Então você consegue ter ainda assim uma economia de energia com todo esse produto. Vou demonstrar aqui funcionando, ele acionando o eixo 4, que está com 60 Hz. Então aqui no display já está mostrando o eixo 4, piscando aqui, está com 60 Hz, eu vou partir o meu motor. Neste caso, o motor está funcionando, fazendo a rampa de aceleração até 60 Hz. Se eu mexo aqui, porque toda a configuração está feita para o display, eu consigo diminuir a velocidade do meu motor. Consigo também olhar a rampa de aceleração, a tensão DC e a corrente, que nesse momento está em 0,78 amperes. Aqui estamos simulando com o motor, mas esse conjunto pode ter até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motores rodando ao mesmo tempo no mesmo conjunto. Com isso nós temos uma inovação de um produto compacto, como eu comentei, o único cabo para você poder comunicar com seu equipamento em comunicação com CLP e ainda a toda a robustez de um inversor de frequência num conjunto compacto. Como comentamos com vocês, o MX300, por ser um produto inovador, nós conseguimos fazer um estudo que acima de 4, 5 inversores no mesmo painel, esse conjunto já torna-se extremamente competitivo no preço como um conjunto. Sem falar que existe uma economia total. Estudos de 12 a 15 inversores, fizemos um estudo que é até 50% de economia, seja no espaço do painel, que você tem uma economia no tamanho do painel a ser desenvolvido, economia em cabos, porque você somente vai ter que ter a ligação dos motores e uma única alimentação no retificador, economia de instalação e ainda a facilidade de uma manutenção. Imagina se esse eixo está funcionando com um único cabo de comunicação. A facilidade de você interagir com o CLP ou com o sistema fica mais eficiente. Sem falar numa manutenção quando precisar fazer uma troca. Basicamente, você vai ter que desparafusar somente 2 parafusos do painel, retirar esse eixo e colocar o novo. Toda a parametrização vai ficar no retificador. Com isso, você economiza tempo de manutenção. Numa solução tradicional, quando você tem um eletricista que tem que remover um inversor do painel, você tem que remover a tensão de alimentação, remover os cabos do motor, remover os cabos de STO, remover os cabos de comunicação, remover o inversor do painel, para aí sim instalar novamente, configurar tudo novamente e instalar novamente. Então o tempo de manutenção em campo é muito maior. Com esse equipamento, basta você remover esse equipamento do rack e vai tudo funcionar quando você energizá-lo novamente. Agora eu quero demonstrar para vocês como é fácil fazer a parametrização desse inversor. Mesmo com um único display, você consegue programar individualmente cada um dos eixos. Como comentei, aqui nós temos um módulo com um inversor, com um motor, com 2, com 3 e com 1 apenas, totalizando aqui até 8 motores nesse conjunto. Então iremos fazer a parametrização individual de cada um desses inversores. Quando viemos aqui no display, ele mostra sempre aqui o eixo. O eixo 0 vai ser o retificador, o eixo central, onde nós temos a corrente do eixo, a potência e a cópia dos parâmetros. Se eu clico em Axis, eu estou indo para o eixo 1. Automaticamente ele pisca a luz do eixo 1, representando que eu estou parametrizando esse eixo. Se eu venho aqui, eu tenho todas as informações desse eixo, incluindo a frequência.
Entrando no botão Enter, eu consigo entrar nos parâmetros dele. Por exemplo, se eu quero configurar a corrente do meu motor, é o parâmetro 501. Aqui eu defino a corrente do meu motor, que neste caso está em 1.1 amperes. Se eu pressiono o botão Access novamente, ele vai vir para o segundo. Repare que eu já permaneci no mesmo parâmetro se eu quiser comparar com outro. Neste outro caso, como eu tenho um módulo maior de 2.2 kW, a corrente nominal do eixo 2 está como 11 amperes. Então eu consigo configurar individualmente cada um dos eixos. Agora estou no 3 e eu vou vir para o 4. Então aqui no 4 agora eu tenho a configuração desse meu motor. Se eu olhar a corrente que está configurada, 0.5, que é a corrente desse motor que eu tenho aqui, que ele é menor do que o que está configurado aqui no meu módulo. Dessa forma eu configuro todos os parâmetros, aqui a corrente, aqui a potência do meu motor, a velocidade dele e inclusive posso configurar também para eu trocar os valores aqui. Neste exemplo, estamos fazendo a partida e a parada pelo próprio display. Uma das ideias desse equipamento é que toda a partida e a parada seja por comunicação. Assim eu consigo ter todo esse conjunto sendo monitorado por comunicação e partido através de um inversor. Se eu clico no botão Run, eu vou rodar agora o meu motor em 10 Hz. Se eu quiser, eu posso manualmente subir minha frequência ou, se estiver configurada para comunicação, ele vai alterar o valor da frequência para comunicação. Consigo olhar no display dessa forma, parar e partir meu motor, e aqui ele demonstra também em cada um dos eixos como está o funcionamento. Se eu deixo esse motor funcionando e vou para o eixo 4, ele vai mostrar que o eixo 5 ele está desligado e o eixo 4 está ligado, porque aqui está demonstrando também por LED que esse motor está funcionando. Se eu parto o motor 5, ele também vai demonstrar agora que o motor 5 também está rodando. Então individualmente eu consigo controlar cada um dos meus motores de velocidades e formas diferentes e parametrizações diferentes em cada um deles. Queremos demonstrar para vocês a facilidade de instalação e manutenção do MX. Como comentamos, temos aqui um motor conectado e ele estava conectado no eixo 4. Então, para fazer uma manutenção, uma instalação desse eixo, basicamente você vai deixar todos eles parafusados no painel e se eu tiver que fazer uma troca, eu retiro o VW do motor. Todos os motores estão conectados, eu posso retirar, desparafuso os dois parafusos que vão estar fixados nele no painel e removo o eixo que precisa ser trocado. Removi o eixo, basicamente instalo novamente um novo eixo na minha solução e conecto novamente os motores. Toda a parametrização vai ficar já direto no retificador, sem necessidade de modificar nenhum parâmetro no eixo. Dessa forma você tem a facilidade e a rapidez para trocar qualquer eixo de campo. Esse equipamento, conforme eu comentei, também tem uma facilidade de peças de reposição, porque basicamente você vai precisar ter os eixos, que nós chamamos de módulos inversores, que são esses que eu estou retirando, o retificador, que é esse eixo central, que recebe a alimentação AC, converte a alimentação em DC, e através dessa placa azul, chamada de módulo de transmissão, ele faz a comunicação do retificador com os eixos inversores. Então, basicamente, você vai fazer a instalação dos eixos e parametrizar o retificador. Dessa forma, você consegue ter agilidade de manutenção, redução de espaço de painel e facilidade de uma reposição caso precise fazer uma manutenção. Existe também a facilidade da comunicação, como eu já tinha comentado. Com uma única porta de comunicação com os equipamentos, seja ele um CLP ou seu sistema de automação, você consegue comunicar com todos os eixos de uma única forma, com uma modularidade e facilidade de instalação. Se você ficou interessado no MX300 e acha que ele vai ser interessante para sua aplicação, entre no nosso site e nos procure para mais informações.